Ministro Viveiros, meu grande amigo, nossa Procuradora-Geral em Exercício, doutora Maria de Lourdes, sempre um prazer tê-la aqui com a gente. Em nome de quem eu vou cumprimentar todos os senhores e senhoras, fazendo um cumprimento muito especial à doutora Bárbara Lívio, pela realização e coordenação desse evento, e na pessoa de quem também cumprimento todas as senhoras e os senhores aqui presentes, demais autoridades já nominadas, e servidores e servidoras. É com profundo senso de propósito que lhes dirijo as boas-vindas ao seminário Formas Inovadoras de Combate à Violência, a Importância da Defesa para a Garantia dos Direitos Humanos, e ao lançamento oficial do programa Diálogos Globais. Ao inaugurarmos esse encontro, somos movidos pela convicção de que, em um cenário de profundas e aceleradas transformações, marcados por conflitos, avanços tecnológicos disruptivos, ameaças híbridas e múltiplas manifestações de violência, o diálogo interinstitucional entre pilares da defesa dos direitos humanos e das instituições públicas é inequivocadamente, me desculpem, indispensável. Abordar o tema da defesa, em particular, é tratar da salvaguarda da vida, da dignidade humana e da própria soberania democrática. A Justiça Militar da União, ao desempenhar seu mistério de resguardar a disciplina e hierarquia das Forças Armadas, cumpre uma missão que transcende a mera aplicação do direito castrense. Sua atuação constitui uma peça fundamental na arquitetura de proteção do Estado brasileiro, exercendo-se na simultânea preservação do pacto constitucional, na proteção dos direitos fundamentais e na consolidação da confiança institucional entre sociedade e as instituições de defesa. Vivemos um período no qual o Poder Judiciário é convocado a exercer funções que se estendem para muito além das suas concepções tradicionais. A sociedade contemporânea espera da magistratura não apenas decisões juridicamente sólidas, mas também capacidade reflexiva, fomento ao diálogo, elevada responsabilidade institucional, sensibilidade para as questões geopolíticas e abertura às transformações globais. É neste contexto estrutural que se impõe como tema central a governança judicial. Ressalta-se que a governança não se confunde com burocracia, nem se limita à autorreferência institucional. Governança judicial representa o modo estratégico pela qual o Poder Judiciário se organiza para cumprir, com inquestionável eficiência, legitimidade e visão de futuro, o papel que lhe foi atribuído pela Constituição. Ela se manifesta em nossa capacidade de planejar, coordenar políticas judiciárias, articular-se com outros poderes e atores sociais, internalizar compromissos internacionais e, acima de tudo, responder com seriedade, serenidade e previsibilidade aos complexos desafios da sociedade. Tais desafios, como é notório, há muito superaram as fronteiras territoriais do país. Estamos inseridos em um cenário global onde corporações transacionais redefinem as relações econômicas, onde a proteção ambiental exige hiperatividade à cooperação entre nações, organismos multilaterais e sistemas de justiça, e onde a crescente atenção a temas como terras, cadeias tecnológicas críticas e recursos estratégicos redefinem as agendas prioritárias da segurança, de defesa e desenvolvimento. Nesse mundo intrinsecamente interdependente, nenhuma instituição pública, em especial o Poder Judiciário, pode operar de forma isolada. A edificação da governança judicial configura, portanto, uma necessidade estrutural. Ela não concerne apenas a gestão interna, mas a nossa aptidão para compreender os fenômenos globais, antecipar risco, articular respostas interinstitucionais, assegurar que a atuação do judiciário brasileiro esteja plenamente alinhada aos valores constitucionais e ao compromisso internacional assumidos pela República. Este esforço de governança, que harmoniza com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS 16,
fortalece a credibilidade internacional das instituições judiciais brasileiras e expande nossa capacidade de cooperação técnica com outros países, organismos internacionais e entidades acadêmicas. Em um mundo onde os conflitos se sofisticam, onde as tecnologias emergentes alteram a dinâmica de poder e onde novos temas, como cibersegurança, clima, energia e recursos estratégicos, ingressam definitivamente na justiça, na pauta da justiça, e definem e fortalecem a governança judicial. É, em última análise, fortalecer a própria democracia. O seminário que hoje se inicia, dedicado às formas inovadoras de combate à violência e à importância da defesa para a garantia dos direitos humanos, nos convida a uma reflexão aprofundada sobre todos os eixos. Ao congregar representantes do sistema da justiça, das Forças Armadas, da academia, de organismos internacionais e da sociedade civil, essa Corte reafirma sua disposição em participar ativamente de debates que não apenas interpretam o mundo, mas que se propõem a construir efetivamente soluções. Almejo que esse encontro seja profícuo, inspirando novas convergências, fomentando o surgimento de ideias inovadoras e de cooperação duradouras. E, sobretudo, que ele reforce e fortaleça a compreensão essencial de que o combate à violência e a proteção dos direitos humanos são tarefas coletivas, que demandam instituições sólidas, diálogo permanente e um inabalável compromisso ético. Declaro, neste momento, abertos os trabalhos desse seminário internacional, cumprimentando o nosso diretor-geral, general Nardemota, e a nossa secretária adjunta, doutora Lília. Declaro aberto e desejo a todos que sejam muito bem-vindos e que esse encontro seja realmente de sucesso. Meu muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, iniciamos o painel cujo tema é a importância da defesa para a garantia dos direitos humanos. Informamos que as perguntas, eventuais perguntas, deverão ser realizadas ao final do painel. São convidados para este painel a moderadora, como moderadora, juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal Militar, coordenadora do Comitê de Governança e Relações Internacionais do STM e também coordenadora científica do seminário, doutora Bárbara Lívio. Convidamos os painelistas, o juiz de direito José Gomes de Araújo Filho. A coronel do Exército, Selma Lúcia de Moura Gonzalez. E ainda o professor José Geraldo de Souza Júnior. Senhoras e senhores, podem tomar assento, por gentileza, nossos convidados, e tem a palavra, neste momento, a moderadora do painel. Obrigada a todas e a todos que estão hoje conosco nesse evento. É um evento muito importante para nós. Temos a honra e o privilégio de estar com 3 pessoas, referências nacionais e internacionais hoje, e, em especial, poder debater por que a defesa é importante para direitos humanos, porque nós não podemos mais nos basear numa governança
autorreferenciada ou políticas e indicadores autorreferenciados demonstra também, e em especial, qual a nossa visão de país. É impossível nós pensarmos um poder judiciário eficiente se nós não temos em consideração aspectos geopolíticos. Como que a geopolítica influencia o nosso dia a dia? Como que o sistema de justiça, as nossas práticas judiciais influenciam e como a academia que ela traz os recortes críticos e aponta tantos pontos cegos que nós temos, como que a gente pode interagir, conversar e construir parâmetros mais eficientes. E é sobre isso este painel, bem como o nosso programa Diálogos Globais. Assim, eu gostaria de agradecer, em especial, cada embaixador aqui presente, os quais me receberam de maneira tão gentil e tão calorosa na Embaixada dos Senhores e estão representando o que nós temos de melhor no nosso país e no país de cada um. Nesse sentido, e com o objetivo de nós fortalecermos uma cooperação internacional, para que a gente possa ter respostas eficientes, nós vamos dar início. Nossa primeira palestrante, Coronel Selma. Coronel Selma é doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, mestre em Gestão do Espaço Regional pela Universidade de Brasília, especialista em ensino de Geografia e graduada em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina. Possui curso de aperfeiçoamento em conhecimentos militares, especialização em aplicações complementares às ciências militares. Esse é um pouquinho do currículo dela, mas, em especial, por que ela foi chamada para estar aqui hoje. A Coronel Selma, ela tem a incrível habilidade de pegar na mão de pessoas com formações extremamente diferentes, biologia, defesa, Forças Armadas, direito, e nos conduzir para a importância da geopolítica no nosso dia a dia. Ela é a pessoa que faz descrições e nos leva a raciocínios críticos. E, em especial, às vezes, em um ambiente muito polarizado, ela traz consenso porque ela dialoga. Ela não quer exatamente que a gente concorde com ela, mas ela quer trazer as pessoas para o debate. Assim, Coronel, muito honrada da senhora estar aqui hoje. A senhora tem a palavra por 20 minutos. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, não vou conseguir nominá-las, mas é uma honra estar aqui. Eu agradeço imensamente o convite da doutora Bárbara, e é uma honra estar também com o nosso professor José Geraldo, que é o nosso doutor juiz José. Assim, é uma responsabilidade também. Eu peço desculpa antecipadamente, porque eu estou um pouco afônica. Então, assim, se eu começar a tossir, eu já peço desculpa antecipada, porque realmente eu fui pega de surpresa aí por uma laringite, mas já estou em processo de recuperação. Eu gostaria, então, da projeção. Pode ser? E eu vou tentar falar 20 minutos, eu prometo que eu vou tentar, tá? Não ultrapassar meu tempo, porque... Aqui. Eu posso ficar em pé? Eu prefiro ficar em pé, se me derem licença. Porque acontece? Porque eu tive uma escolha muito difícil para fazer. Porque eu sou professora de geopolítica, sou coordenadora de um curso de geopolítica lá na Escola Superior de Defesa. Então, eu falo muito sobre geopolítica. E eu falei, que recorte eu vou levar para uma plateia tão diversa, tão intelectualmente preparada? O que eu vou falar de geopolítica com uma plateia que sabe muito? Então, eu vou começar falando de coisas bem básicas da geopolítica, depois eu vou tentar situar um pouco que mundo é esse que nós estamos vivendo. Tá? E, a partir disso, o que é o Brasil nesse mundo? Então, vamos lá, nesse percurso, e olhando aqui, né, para o cronômetro, para não ultrapassar o tempo dos colegas. Eu segui esse roteiro, que eu primeiro falo um pouco, então, que é geopolítica, e depois desses que eu chamo de contexto e processos em curso, que eu acho muito importante. E o nosso ministro já deu algumas dicas sobre isso, né? Nas suas palavras introdutórias, já esclareceu que esse mundo que nós estamos vivendo não é um mundo simples.
mas nós vamos pensar um pouco sobre ele. Vou focar na agenda de segurança internacional e os desafios aos direitos humanos, porque num mundo cada vez onde se desponta uma política de poder, os direitos humanos vão ficando cada vez mais desafiadores, a sua manutenção, a sua preservação. Tá? E vou falar um pouco da geopolítica de cada um e o Brasil. E o Brasil? Tá? Já que nós estamos no Brasil, vamos falar sobre o nosso país. Então, vamos nisso. Primeira coisa que eu gosto muito de falar, porque todo mundo hoje fala em geopolítica, né? Tudo é geopolítica. Então, o que a geopolítica analisa? O que é a geopolítica? O que é a geopolítica? Não sei. O que é geopolítica? Todo mundo fala em geopolítica. Bom, o que é a geopolítica? Geopolítica é uma coisa tão simples e tão complexa, porque ela dá a essência das relações sociais que se dão num relacionamento indivíduo-território. Simples, não é? O que é isso? O que é território? Espaço em uso. Espaço em uso. Essa sala pode ser um território. Os atores que estão aqui, que são os senhores e senhoras, são os atores que eu só mudo a escala e analiso o processo de interação estratégica entre eles. E as dinâmicas de poder que se dão entre esses atores, espaços e as próprias dinâmicas. Então, se eu for simplificar o que é isso, ela é o quê? Dinâmicas e processos de interação estratégica entre atores, espaço e poder. Poder, que poder? Recursos de poder, simbólicos, materiais e imateriais. Tá? O poder ele é da relação social. E quando eu coloco na relação social, quando essa relação ela se territorializa, aí então eu tenho geopolítica. Não sei se está ficando claro o conceito, mas então o que a geopolítica analisa? Analisa exatamente isso, os espaços em uso, os atores. Quais são os atores? O Estado, tradicionalmente o Estado, mas não mais só o Estado. Eu estou no século XXI. Tá? Eu tenho atores não estatais, eu tenho indivíduo que tem uma capacidade de influenciar, de interferir. Então, o que eu estou chamando de entes, são entes que, além do Estado, são entes não estatais, grandes organizações, tá? E até indivíduos. E os recursos de poder, como eu falei. E aí, o que acontece? Os atores exercem poder a partir de suas capacidades. E quais são as capacidades? É o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, só para entender, geopolítica é isso aqui. Okay? Bom, vamos lá. Geopolítica é isso aqui. E ela analisa as diversas escalas, desde o lugar, o Estado, a região ou o mundo, o sistema internacional, ou comunidade internacional, ou sociedade internacional, como queira. Mas ela também olha para o interior, ela olha para o país. Então, ela tem duas faces. O Brasil, quando ele fala de geopolítica, ele tem que olhar para as suas questões internas e tem que olhar para o seu lugar no mundo. Ela olha também para os diversos, que eu chamo de diversos domínios de análise, tanto os domínios que a gente tradicionalmente conhece, né? Os territórios com seus estados, tá? Os continentes, seus estados, suas definições políticas, suas fronteiras políticas, suas fronteiras marítimas, políticas, mas também as águas internacionais, mas também o espaço aéreo e, hoje, o espaço exterior e o cibernético. Então, esses são os grandes domínios de análise da geopolítica. E aí tem algumas premissas que eu coloquei algumas, tá? Tem várias. Trouxe algum recorte aqui. Quais são essas premissas que a geopolítica analisa? Primeiro, que o poder é sempre uma relação social. Eu brinco que uma família, quando se reúne, né, numa festa de aniversário, é um grupo social. Quando essa mesma família vai ter que fazer a divisão de uma casa, aí é geopolítica. Porque aí eu vou ter uma divisão do espaço. Tá? Então, o que eu tenho? Quando eu olho para o poder, a primeira premissa da geopolítica é que o poder é sempre uma relação social, relação espaço-poder, indivíduo-meio. Por isso, aquela premissa ali. Todo território pressupõe espaço social. Nem todo espaço social é um território. Okay? Bom, vamos lá. Segunda premissa. Isso é muito importante para o mundo inteiro, principalmente para as instituições e para quem está analisando e para os diálogos globais, né? Que é uma atividade que vai começar agora, que é a visão de conjunto interseccional para entender o equilíbrio de forças, cada vez mais. Visão de conjunto interseccional. Eu tenho fronteiras, mas eu tenho pontos de convergência em todas as escalas. Tá? E aí eu escolho focar no que separa ou eu escolho focar no que aproxima. Tá? É uma escolha. Eu tenho fronteiras e tenho pontos de convergência. Uma terceira premissa,
que a capacidade de construir e manter a coesão territorial ou social, ela vai se transformar sempre em poder, independente do ente político. Então, a coesão, seja social ou territorial, é poder, na perspectiva da geopolítica. E o inverso é verdadeiro. A fragmentação, seja social ou territorial, é fraqueza. Tá? Então, uma das outra premissa da geopolítica, por isso que manter a unidade é um imperativo de força. Vou repetir, manter a unidade, seja social ou territorial, é um imperativo geopolítica de força. Ok? Bom, vamos lá. Quarta premissa é que o poder ele pode ser tanto... ele se traduz por diferentes recursos, materiais e imateriais ou simbólicos. Ele pode ser tanto fonte de poder, que eu chamo de potencial, ou capacidades, que é o exercício e aplicação do poder, que a gente chama de poder efetivo. E a quinta premissa, que é construir e assegurar conexões territoriais, transforma-se em elementos de força, aproximação, influência e negociação. Isso eu olho para a minha vizinhança, tá, pessoal? Desculpa aí o pessoal, a parte mais informal, o professor, né, quando começa a falar. Quando eu olho para a vizinhança, lembrar dessa premissa que é importante. Construir e assegurar conexões territoriais, ele transforma-se em elemento de força, aproximação, influência e negociação. Ok? Bom, vamos lá. Vamos falar, então, do mundo hoje. Vou passar um panorama geral desse mundo. Já foi falado, só vou complementar algumas coisas. Tá? Que mundo é esse que a gente vive hoje? Eu costumo falar que a gente tem... Observem, eu tenho circunstância, o que está bem ali na superfície, tá? As espumas, eu tenho a conjuntura, que são as marés, e tenho a estrutura, que é o mais fundo. Então, quando eu olho para os processos do mundo hoje, quando eu falo em processos estruturais, são processos de longo prazo, que vão durar muito. Então, quando eu penso no mundo hoje, eu penso em processos estruturais que vão durar muito. Quais são eles, na minha perspectiva? Quais são esses processos? Primeiro, as emergências climáticas. Elas estão e vão durar muito. Tá? Eventos extremos, derretimento nas calotas, etc. Segundo, o processo estrutural. E é muito bom ter na cabeça esses processos estruturais para a gente entender outras coisas que estão acontecendo sobrepostas a essa estrutura. Ok? Então, vamos lá. Robotização do trabalho, readaptação do... Eu botei desemprego, né? Porque vai ter que ter uma readaptação do emprego. Isso pode gerar o desemprego, impacto diretamente nos direitos humanos também. Tá? E crescimento da demanda por energia. Atenção. Por que atenção? Porque eu coloquei até um ponto de interrogação. Demanda por fontes renováveis e transição energética? Teremos transição energética assim fácil? Pensem sobre isso. Vai ser fácil romper com o que nós temos hoje? Tá? Só para a gente perceber que mundo é esse que nos aguarda. Bom, e aí o sistema internacional. Qual o sistema? Como é que está o sistema internacional agora? Eu coloquei essa charge da nossa, né, Quino, né, a Mafalda, né? Nós não temos uma embaixadora argentina aqui, senão eu faria uma... Que o Quino coloca isso, né, que a Mafalda escreve que, quando ela crescer, ela vai trabalhar de intérprete na ONU. E, quando um delegado disser a outro que seu país é um nojo, ela vai dizer que seu país é um encanto. Né? Então, ninguém vai poder brigar, é claro, né, porque ela vai traduzir de maneira errada, mas vai levar a paz para a ONU. E os conflitos e as guerras vão acabar e o mundo vai estar a salvo. E aí ela olha e coloca essa pergunta, né? Isso se você prometer que vai durar até eu crescer, viu? Então, assim, por que eu fiz coloquei a tirinha da Mafalda? Para a gente pensar um pouco no sistema internacional, tá? E aí o Maurício Favro, que é um ministro lá do MRE, ele ministrou uma aula para a gente no curso de Geopolítica, e ele trouxe esse conceito de policrise. Já é um conceito, né? Mas ele colocou uma questão bem interessante, que, além a policrise, o que são policrises? É uma simultaneidade de crises que estão acontecendo ao mesmo tempo, mas num contexto onde eu tenho organizações internacionais que hoje são incapazes de responder efetivamente aos desafios do século XXI. Essas instituições, elas foram pensadas no pós-guerra. Elas foram pensadas no pós-Segunda Guerra. E hoje elas não conseguem mais dar respostas efetivas.
para os desafios que nós temos hoje. Tá? Então, nós temos o que ele chama de policrise, tanto pensando na área da segurança, na área econômica, na área ambiental, na área social, na área informacional. Eu vou focar mais na área da segurança, tá? Já que nós estamos com o painel defesa, né? Mas segurança no sentido lato. Tá? Porque a defesa está dentro da estrutura da segurança. Quando eu penso em segurança energética, segurança humana, segurança ambiental, né? Segurança de maneira geral, e a defesa está nesse guarda-chuva da segurança. E o meu foco agora vai ser, então, a segurança. Tá? Então, na verdade, eu tenho, voltando aqui, e eu trouxe esse Outlook, que é desse Global Trends 2040, que ele fala um pouco dos regimes internacionais. Quando eu penso em direito internacional, o que é que eu tenho hoje no mundo? Né? Eu tenho um conjunto de normas, né, de tratados, que tentam responder às demandas desse sistema internacional. E ele questiona aqui, que ele diz que, provavelmente, né, nos próximos anos, nós teremos questionamento. E aí o que me chamou a atenção, em quais temas, né? Exatamente direitos humanos, né? Civis e políticos, direitos das mulheres, direitos reprodutivos e direitos das mulheres, instituições democráticas, que ele, nessa análise que eles fazem, eles vão falando quais os possíveis, né? Vamos dizer, quais temas do direito internacional que provavelmente serão questionados e serão erodidos. E aqui nós temos, nesse mundo que a gente caminha, possivelmente direitos humanos. Por quê? Porque esse é o contexto que nós vivemos. E isso não é novo para ninguém, a gente já sabe disso. É um contexto de uma hiperconexão planetária, e essa hiperconexão planetária, você tem uma circulação cada vez mais da informação, mas não é só da informação, é da desinformação. E aí a desinformação muito acelerada, né? E o controle dessa informação e dessa desinformação, isso que a gente chama de deepfakes. E até essa frase que eu coloco, que as deepfakes elas podem gerar, né, nesse mundo muito hiperconectado, com muita desinformação, podem gerar o quê? Explosões de ódio de alcance formidável. Tá? Então, esse é o conjunto que nós estamos. E isso o quê? Também descrença na autoridade e nas instituições. Ok? Bom, e o contexto também numa grande, né, nessa produção e distribuição de produtos, serviços e informação, e a guerra das tarifas, nesse conjunto. Né, a geoeconomia e a guerra das tarifas. Até porque a nossa governança nessa parte não tem mais conseguido responder. Né? Só pensar que a OMC e seu mecanismo de solução de controvérsia que está paralisado. Então, a gente não consegue. Então, cada um fica defendendo o seu próprio objetivo, né? Nesse contexto, né, de grandes corporações, mas cada país procurando defender seu objetivo de que maneira, a maneira que ele acha que é mais adequada. Ok? Bom, e aí cabe ao analista menos pensamento reativo e mais pensamento reflexivo, e sempre buscando as intersecções. Tá? Onde é que eu foco? No que aproxima ou no que afasta? Se for no que afasta, vai ser a guerra de todos contra todos, a guerra hobbesiana de todos contra todos. Tá? Se for no que aproxima, eu consigo estabelecer o diálogo. Bom, e aí, a agenda de segurança internacional, eu tenho 5 minutos para terminar, né? É essa agenda que está aqui, né? Um aumento da corrida armamentista, grande apelo, né? A securitização das questões climáticas e ambientais, deixando de ser uma política pública para ser uma questão de segurança. A securitização das questões imigratórias também, deixando de ser uma questão de política pública, passando a ser uma questão de segurança. Crimes e guerras cibernéticas, fortes tensões entre potências, inteligência artificial e armas autônomas. Só para exemplificar, olha o gasto no mundo, tá? Com o quê? Gastos militares, 2 trilhões, mais de 2,5 trilhões de gastos militares no mundo hoje. E olha como isso vem crescendo. Isso não é um fato simples. E aí, os países que mais têm gastos militares. Tá? Isso diz um pouco dessa geopolítica do mundo. E aí, um outro tema que está posto aí, que é, né, as conversas agora, né, de armas nucleares. Né? Isso vai voltar a ser pauta? Vamos começar a falar novamente em uma nova corrida atômica? O mundo não está muito simples. Bom,
E outros temas que continuam, os conflitos interestatais, o domínio e a militarização do espaço exterior, os conflitos regionais, as redes transnacionais de ilícito, o terrorismo e a geopolítica de cada um. Cada um tem sua própria geopolítica. Cada um tem sua própria geopolítica. E isso é legítimo. Não tem nada de errado com isso. Cada país define a partir do que ele percebe como ameaça, a partir do que ele percebe como os seus, vamos chamar assim, os seus interesses, as suas aspirações, o seu lugar no mundo. Cada país tem a sua própria geopolítica. A questão é, qual é a nossa geopolítica? E cada país define a sua própria geopolítica, os seus códigos geopolíticos, tá? Em função de como ele se vê no mundo também. Como ele se vê no mundo? Ele se vê como um periférico? Ele se vê como potência? Ele se vê como o quê? Então, ele define sua geopolítica a partir do seu lugar no mundo. Tá? Eu estou fazendo essas provocações para a gente pensar na geopolítica do Brasil. Qual é a nossa? Quem somos? Qual é a nossa? Qual é a nossa geopolítica? Isso aqui é o Brasil. Do ponto de vista geográfico, o Brasil é incontornável. Não dá para esconder o Brasil no mapa. Dá? Não dá. O Brasil é grande demais. Ele é o 5º em território, ele é o 7º em população. Maior biodiversidade do mundo. Ele é grande demais. Esse aqui é o nosso país. Olha onde nós estamos. E eu estou falando aqui de território, mas eu não estou falando só de território. Não é? O Mirante está ali observando. Eu estou falando o quê? Eu estou falando disso aqui, ó. Tá? Das nossas águas jurisdicionais. Se somar o tamanho, mais as águas jurisdicionais, esse é o nosso país. O que nós queremos? O que nós queremos? E eu vou terminar com essa reflexão e vou fazer uma última provocação. Tá? Essa frase é do Johann Galtung, um dos grandes, né, vamos dizer assim, os grandes pensadores da construção da paz. Né? E eu coloquei em espanhol, até foi em homenagem aos nossos embaixadores, né? Hispânico, que a paz não é... Eu acho que eu vou ler em espanhol. La paz no es únicamente la ausencia de guerra o violencia, sino el fortalecimiento de los aspectos positivos que la edifican, como son la armonía, la cohesión, la colaboración y la integración. La armonía, repetindo, armonía, cohesión e la colaboração. Ou seja, eu volto a falar. Quando eu penso no nosso país e na nossa geopolítica, para construir o diálogo, evitar o conflito e construir a paz positiva, tá? Pegando o conceito do Galtung, a paz positiva é fundamental compreender as dinâmicas geopolíticas locais, internas do Brasil, tá? As regionais e as globais. Ok? Para a gente pensar um pouco na nossa geopolítica interna. O que nós queremos para o Brasil. E aí eu termino com isso e agradeço. Cumpri meu horário com 48 segundos aí para terminar. Obrigada. Muito obrigada, coronel. Foi excelente. Obrigada. E lembrando, a nossa jurisdição é aquele mapa grande que a coronel Selma apontou, bem como as águas que ela apontou. A JMU e o STM, eles atuam sobre todo esse território. Obrigada, coronel. E agora gostaria de passar a palavra para o professor José Geraldo, grande referência brasileira, nacional e internacional. E, para mim, Bárbara, não estou falando como juiz auxiliar, com licença, ministros, mas como acadêmica Bárbara, é uma honra poder estar aqui com o senhor. Estávamos em janeiro, em Sevilha, onde foi realizado um seminário internacional inteiro, coordenado também pelo professor e pela Carol Proner,